Boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite quem estiver assistindo a gente da Europa. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no canal Rottweiler de Verdade. Antes de tudo, como sempre, eu agradeço a Curavete, patrocinadora aqui do canal, e hoje também agradeço ao Oshea e agradeço ao Allen, que além de ter intermediado a vinda do Oshea, vai ajudar a gente aqui com as traduções. Embora eu fale inglês, eu acho que fica mais fácil para ninguém se perder essa tradução feita pelo Allen, tá bom? Então, senhor Oshea, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria que o senhor se apresentasse a todos aqui no Brasil. A maioria já o conhece, mas para quem ainda não conhece. Oshea, you would like to introduce yourself, please? Okay. Join us. Before I say anything about myself, I'd like to just thank both of you for this introduction and invitation. And I'd like to thank all the members in Brazil and any other Rottweiler lovers for that matter, wherever you may be listening. It's a great honor, and what we're going to focus on today, if I understand, is basically what we all have in common, and that is the love of the breed and the betterment of the breed, and maybe discussing variations as to how to best move forward with the breed. Dizendo, pessoal, que ele agradece a nossa participação, agradece a todo o público do Brasil amante da raça, que são apaixonados pela raça, e gostaria de também agradecer o convite, eles estão honrados de participar. I myself, Gerard Oshea, together with my wife, we have a kennel called Just Ask. I've been breeding, or having Rottweilers rather, for 43 years. I started when I was 12 years of age, started competing with dogs. And I in those days, I lived in Ireland, in Dublin, actually, just outside Dublin. And 25 years ago, I moved to Sweden, where I continued my breeding program. And thankfully, with some great success, we have had, I think I have been breeding several dogs that have been in the finals of the World Championships in IPO, including dogs who are on the podium. O Oshea está nos dizendo, pessoal, que ele é um criador junto com a esposa dele há 43 anos, iniciou sua criação na Irlanda, e há 25 anos ele já está sempre participando dos shows, das exposições, teve grandes resultados, e please proceed. We've been having very many successful show dogs as well. I am a breeder that believes that a good show dog should be able to compete in any type of show ring, Seeger style show ring, or even all breed show ring. And we've been having, I've lost track how many Seeger winning dogs we've had, as well as very successful dogs at all breed championship shows, which is very big in Sweden. We often have, it's not unusual to have between 3,500 and 5,000 dogs at a championship show. And we've had best in shows with some dogs also. Ele está nos também, Ricardo, ajudar, né, complementar. Ele está nos dizendo que ele e a esposa dele competem juntos nas exposições, que normalmente as exposições, né, na Suécia são extremamente competitivas, sempre exposições como e que ele, nesses anos de criação, ele sempre participou ativamente das exposições, teve grandes resultados nos rings, nas exposições especializadas, nas exposições de maneira geral. Certo, Ricardo? Se você quiser complementar com algo que eu... Não, tá. Por enquanto tá tudo certinho. So over the last 25 years, especially, I've been judging very much internationally. I've been to Brazil many times, which has been a great honor. I've always enjoyed my stay in Brazil, and numerous other countries that I've lost count of. I think today I'm somewhere up over 10 or 11,000 Rottweilers that I've been judging in the last 26 years, I think, if I remember. So I have seen a lot of changes in the breed, some changes for good and some changes not so good. And it's been an enormous development at a very fast pace in the breed over the last 15, 20 years.
Ele está nos dizendo, pessoal, que há 26 anos, de 25 a 26 anos, já julgou em torno de 10 a 12 mil cães em várias exposições mundo afora. Ele já veio ao Brasil diversas vezes e que ele sempre veio ao Brasil com muita alegria, sempre foi, né, um amante aqui do nosso país, dos nossos amigos brasileiros. E, de maneira geral, ele acompanhou de perto, né, ele vem acompanhando de perto a transformação que o padrão da raça vem sofrendo nos últimos anos, né, desde a entrada dele neste meio. Ok? Algumas mudanças para o bem e outras não tão bem assim. Isso, exato. Algumas mudanças para cá. Ricardo, obrigado. Okay, shall we continue? Yes. Or you don't need any more introduction? It feels a little bit strange talking about myself, so I think we talk about Rottweilers instead. Okay, no problem. Ele está falando que não precisa de mais introduções, que a gente agora já pode começar o nosso papo aqui de maneira geral sobre os Rottweilers. Isso. Eu queria começar esse bate-papo falando sobre um pouco das regras e os modos de criação no Brasil, né? O permitido para acasalamento, o teste de índole, e fazer uma comparação aí com a Alemanha, com a Europa, né? Quais são os benefícios, as limitações e as oportunidades que a gente tem para tornar essas regras ainda melhores. Oshea, Ricardo, public would like to know the details and the comparison between the Brazilian way of breeding that we have the PPA, the TI, it's the teste de índole and the permitido para acasalamento. Compare it with the way, the rules of breeding that we have in Sweden, Europe, and in Germany. What's your point of view about this type of controls in the breed? Well, I think that no matter what country you live in, our breed is a popular breed. There is a lot of commercial breeding where people are breeding dogs solely with the intent of making money. And it is the responsibility of clubs and serious breeders to understand that we need rules in order to keep the breed in line, to give us a direction so that all of us are heading in a similar direction. So it's not just an open commercial market where we are competing against one another, but instead we're looking for rules that will give us a kind of solidarity. O que o Oshea está dizendo, não importa o país, não importa o tipo de país ou de criação que esteja fazendo, mas que é responsabilidade dos criadores profissionais, dos criadores e também dos clubes, focarem não só na parte comercial, mas também nos controles. Que existem, né, os tipos de criações que são voltadas para o mas cabe aos clubes e aos criadores, de maneira geral, preocuparem-se em criar qualidade, não só focado no comércio. The thing is, what is very difficult is that if you take a country like Germany, for example, they have 100 years culture of this, like 100 years. If you think about the development of mankind in the last 100 years has been enormous. And Germany has this 100-year culture developing the Rottweiler, which they are the only country that have, if you like to say, the responsibility to see that the breed is going in the right direction. And although I compliment the ADRK for this, I do believe that to expect every other country, especially countries that don't have the same culture and infrastructure, to actually compete on the same level when it comes to these rules. O que ele está nos dizendo é que a Alemanha, em termos de criação, é incomparável com outros países. Eles possuem controles e regras centenárias na criação. E que eles estão fazendo esses controles e essas regras de criação à frente dos demais países, e que não adianta tentarmos competir, que podemos sim tentar copiar, podemos fazer controles parecidos, mas que não adianta tentarmos competir ou tentarmos, vamos dizer assim, fazermos controles ou desdenhar controles de outros países, que a gente tem que perseguir, né, esse controle que a Alemanha tem. E eles realmente possuem esses controles que são centenários, né, nos... So I think that my advice is that clubs that don't have this long history
and don't necessarily have an acceptance of rules. That I think the best thing is to introduce rules on a level where people can accept it, and that the rules are creating an understanding for everybody, and that the majority of decent dogs, not super dogs, but decent dogs can pass these rules in order to bring people together, rather than looking for rules that will isolate or push people away. I think in the long run, this is not good for cooperation. So you can't expect, my understanding is you can't expect a country like Brazil to be Germany. It will never be Germany. So what you have to do is you have to look for rules and guidelines and education that will help Brazilian breeders what to look for in Europe, but to understand that it cannot be the same overnight in Brazil. It can never be. It's going to take a long time. O que ele está nos dizendo aqui, nós brasileiros não devemos nos comparar e nos rebaixar perante a criação alemã. Que a gente sim tem que focar nas boas características da criação, mas que não adianta tentarmos fazer ou produzir super cães. Nós temos que nos preocupar em produzir e criar cães decentes, cães com controles e com foco em cooperação entre criadores. E não simplesmente focarmos em sermos a Alemanha dentro da criação. Que esse não é o caminho. Que o Brasil tem as suas regras e que a Alemanha tem as suas regras, as suas particularidades, a história. Então, que não adianta tentarmos ser a Alemanha na criação. Nós precisamos, sim, ter a cultura de criarmos cães decentes e não focarmos somente na criação de super cães, mas sim na criação de cães decentes e com colaboração mútua entre os criadores. Quer completar, Ricardo? Sim, eu achei interessante uma coisa que ele falou, porque ele disse que a gente tem que implementar as regras, sim, mas aos poucos, de forma que os criadores eles possam ter cães, esses cães decentes, que passem nos testes, que passem pelas regras, para poder agregar e não afastar. Se a gente bota a regra lá no alto de uma vez, chega hoje e quer impor exatamente as mesmas regras da Alemanha, ao invés de a gente agregar, a gente vai afastar muita gente. Então, isso que ele quis comparar com a questão do cão decente. Se a gente tiver cães decentes, temos que agregar as regras, né, aos poucos, para que esses cães sejam capazes de cumprir essas regras. E aí depois, ele falou, não adianta tentar ser a Alemanha agora, não vai ser a Alemanha. Isso vai demorar muitos e muitos anos para chegar lá. Vai fazer as coisas devagar, acrescentando as regras aos poucos, de acordo com o que os cães possam fazer. All right. Ok. Okay. Do you have a question to me? Yes. Not yet. Acho que podemos ir para a pergunta, Ricardo. Ok. Vamos. And there's one, before you ask the question, there's one other thing I'd like to say, is that in Germany, for example, people in Rottweilers have local clubs. And what happens with the local clubs is that they meet on, they have a tendency to meet not only to train dogs, not only for competition, but they meet also on a social basis as well. In a country as big as Brazil, many of the top breeders only meet when they have competition. And when they have competition, they are against one another. So the solidarity is not so easy to achieve. It's not so easy to achieve. It's like two great football teams coming together and meeting. They won't be friends. It's just competition. There's winner and losers. So I think if it's possible for the Brazilian club to introduce rules that they can control, like hips and elbows, maybe introduce education for breeders, where people come together and are learning. They're coming together to learn rather than coming together for competition. And this way you will introduce the rules together as a group and also move forward as a group, but still maintain the competition. O que ele está dizendo é que existe uma cultura dentro da Alemanha que nós brasileiros deveríamos tentar seguir. O que ele vê é que no Brasil, criadores, nos encontramos normalmente nas exposições, onde existe a competição pela premiação, pelo prêmio de primeiro lugar. E que esse não é o caminho apenas, que o caminho seria também os clubes promoverem encontros que não envolvessem competições e nesses encontros fossem discutidas
questões para melhoria do padrão, controles de displasia e outros controles de maneira geral que a raça tem. Então, que essa congregação e esses encontros, eles são necessários e importantes para também ter a evolução dos clubes e da raça no Brasil. Porque, assim como nos clubes de futebol, onde se encontram os principais adversários somente para a disputa de uma partida, nós, criadores, também devemos nos fora das exposições para discutir e engrandecer a raça de maneira geral, não só com encontros, claro, informais, com intenção de sermos amigos, mas também encontros com foco, né, em discutirmos evoluções de criação dentro do país, que isso também seria importante acontecer, e ele sabe que aqui no Brasil é muito difícil, né, que acontece poucas vezes ao longo dos anos, né, em todos os clubes que nós temos pelo Brasil. And then also I believe that, for example, Brazilian people are very much like Irish people where I come from. A lot of passion, a lot of energy. We laugh a lot, but we also fight a lot as well. So these things are very similar. So making square rules and trying to force them will just be met with resistance. I think the best thing to do is make reasonable rules that the country can cope with, and make the rules popular rather than enforcing them. For example, with hips and elbows, every catalogue after the dog's name register the hips and elbows. With any mental test the dog has done, every catalogue mention that the dog has done it. But don't only mention the dogs who have done the hips and elbows and maybe mental tests, but also if there's a dog that does not have this, when his name is in the catalogue, after his name it says not known, which means that we don't know if he's good on hips and elbows. So you create a question mark over the dog rather than putting a rule on the owner to do it. And then it becomes a social pressure for him to be included in the catalogue with all the other dogs that have done it. So you have to think a little bit of psychology. Think how you Brazilians are. It's a lot of laughter, a lot of fighting, a lot of energy. So you have to think we need to get everybody together, not through square rules, but more through not so much negotiation, but making the rules popular and making it that the rules are seen rather than just from a committee or from an elitist group of people that think everybody should do what they say. I think it will be met with too much resistance in Brazil. Só vou responder a ele. Just to tell you that we did that with the hips and elbows. The elbows. We did that. On the 90s, nobody used to do it. Nobody at all. Yep. And people used to say we have to, create a rule, but we never did. We just start to do it. The good ones start to do it. And now everybody does, because they see if they don't. Yeah, but we have to do the same thing with everything else. With everything else, because you go. Pessoal, gostaria de traduzir para vocês que o Oshea disse que nós brasileiros, que falou o seguinte, que existe muita similaridade entre os brasileiros e também os irlandeses, que ele é irlandês, ele mora na Suécia, mas ele é irlandês. E essa paixão, essa energia, a luta, a batalha, né, a competição, que isso é legal, mas isso é saudável. Mas o que ele falou é que é importante também, nós como os criadores, né, devemos tentar não forçar aqueles criadores ou os canis de maneira geral a fazerem os exames, que esse não é o caminho, que é muito mais importante catalogarmos todos os cães em um determinado local. Acredito, né, que o CBRR até já tem isso para os cães participantes dos rankings, é bom explicar isso para ele, mas no Brasil nós catalogarmos, né, todos os cães que estão participando ou os cães que nós conhecemos, e aí deixarmos a informação pública sobre as condições de criação daquele cão. Ele tem um bom teste de índole, ele tem o PPA, ele tem bons laudos de afasia, ele tem exames públicos, coloque lá nesse site que fique público para todo mundo. E também catalogar todos os cães que não estão com aquelas informações. Ou seja, o próprio dono vai se sentir um pouco, vamos dizer assim, desconcertado em ver o seu uma relação sem apresentar publicamente todos os exames para que todos possam ver. Então, esse é um caminho. Não
adianta obrigarmos as pessoas, mas talvez mostrarmos todos os cães e aí mostrarmos e apontarmos para todos os controles que cada criador fez. Se você quiser me complementar, Ricardo. Só complementar mesmo. Ele, inclusive, disse, não é fazer uma pressão obrigatória, criar uma regra, mas uma pressão social, porque vai aparecer lá, esse cachorro não tem laudo de fazer. Ele até disse, fulano de tal, tem o laudo tal e tal, e o ciclano, não conhecido. Ou seja, o dono do cachorro que tem lá não conhecido, ele vai se sentir automaticamente pressionado a fazer. Ninguém está obrigando ele a fazer, mas todos os outros têm lá o laudo e o dele diz não conhecido. Então, eu disse isso, para colocar o nome e dizer não conhecido. Isso vai provocar uma pressão social para que as pessoas comecem a fazer o que tem que ser feito. And then another thing that is important, I think, because of the world we live in and because of the communication that people have to one another, we have to make that every step that the club makes is transparent. It has to be transparent. Because if it's not transparent, people will make up stories about what it really is. So every test that you do, if it's like a mental test, every event that you do, I advise that you record it so you have the transparency on it. And this is made available. In Sweden, we have a dog base for breeding, and everything is transparent. The mental test, the hips, the elbows, the information regarding the litter brothers and sisters, not only the individual dog, all of the competitions, including shows, everything is transparent, and then the gossip goes away. Or at least most of it goes away. O que o Oshea está nos dizendo, assim como na Alemanha, na Suécia também eles têm um dog base. E que nós devemos focar cada vez mais em compartilharmos informações sobre os cães neste, vamos dizer assim, dog base brasileiro. Que nesse local é importante todos compartilharem informações, mostrarem as informações sobre cada cão, resultados de exposição, exames de todos os cães, e que quanto mais transparente, menos falatório ou conversa fiada nós teremos entre criadores. Ou seja, as informações estarão lá transparentes, todos possam consultar. Então, tentarmos também estabelecer no Brasil algo desse tipo, para que isso também a gente possa combater, né, vamos dizer assim, os comentários que são feitos sobre cães ou determinadas pessoas, que a informação está pública, está lá aberta para que todos possam consultar. Então, que esse também é um caminho aqui no Brasil. Eu vou explicar para o Oshea, no Brasil, né, o próprio CBR, junto com a diretoria, né, da CBKC, né, através do Walter e todo o corpo colegiado lá do CBRR, né, a gente tem tentado montar isso aqui no Brasil. Oshea, I just would like to give you a quick information that here in Brazil we are, I think, in the first steps of this control. We have the CBRR. It's a Rottweiler institution that is under the rules of CBQC, and they are following exactly these parameters to demonstrate all the dogs, all their information as public in their website. It's not a database, but it's in the website. And this is a rule for all the dogs that are participants in the shows. Only the dogs who have all the information public, they have the information, they are allowed to put points in the rankings. And something to think of as well is that when we say rules, we have a tendency to think it's a rule, and if you don't pass it, you are disqualified. Okay. This is the wrong way to think. I think what you have to think of is that we are doing tests that give us information so all of us can proceed forward. That's the way to think. And also, this information is valuable to everybody, not only to the individual, but to everybody. So what we are testing, we are looking and searching for information that exists in the breed in Brazil or whatever country. And this information helps us to improve and go forward. Yeah, just to complement the information that Ali gave you. Quer traduzir essa parte que eu falei antes? Pode falar. Não, quer traduzir? Pode traduzir, sempre. Não, tudo bem.
Eu já nem lembro o que ele falou. Não, o que ele falou foi que é o seguinte, que é importante, né, os criadores entenderem que quando você coloca uma determinada regra e exige que essa regra seja seguida, você pune algumas pessoas. E que o caminho, na verdade, não é da punição, e sim fazer com que todos compartilhem essa informação para que a informação seja pública e nós tenhamos conhecimento público daquela informação, que é uma questão muito colaborativa, realmente, né, na criação como um todo, do que simplesmente eu estou sendo punido porque o meu cão não estou divulgando a informação dele, e além disso, então, eu vou ser punido e não pontuar com o meu cão em determinado ranking. Então, que a informação, né, ela deve ser compartilhada, claro, com a intenção, sim, de termos a informação para que todos tenham acesso a ela de uma forma transparente, e não simplesmente como punitiva, que o pensamento do criador tem que ser voltado para isso. I was just telling you that this institution, which is a Brazilian institution, under the Brazilian institution are all the state clubs, and we are creating new clubs in every state of Brazil. And now it's only one rule everywhere in Brazil. So we are creating new ones. Here where I live in the Espírito Santo state, we just created the club here. And I'm the first president here. And we are doing the same thing in different states with the same rules. And we are about to have almost the same rules in Germany, but not like Germany obligating anybody, but they are here. Those are the rules. If you want, you will be different than the others. If you don't do it, you will be like everybody. So we'll have the rules, but it's not obligatory. Explica aí, pessoal, Ricardo, o que você falou antes. Okay, let me translate then. Eu estava explicando para ele que o CBRR é uma entidade nacional e que nós estamos criando os núcleos, departamentos e clubes em todos os estados do Brasil, para fazer com que as regras sejam acessíveis e factíveis para todo mundo. E que a gente está a ponto de anunciar o novo regulamento de criação, que está baseado exatamente nas mesmas regras da Alemanha e não são obrigatórios. Né? Quem fizer vai ter um diferencial. Quem não fizer, não fez, não tem problema. Só que não vai ter esse diferencial. Okay. The problem is that with every subject we could talk for hours, but right. the thing is also, if you want the whole club to be involved, if you want everybody to be involved, then I think it's a good idea that you come in, that the first test is a test that almost everybody can pass, and then they can go to the next level, and then the next level, and finally you will have domestic dogs born, raised in Brazil, bred with many Brazilian bloodlines, like generations, who one day will be passing the elite test. But if we start off with a very harsh test or a tough test from the beginning, then immediately the test itself isolates people, just pushes people away. And one piece of advice I could give you, no matter what test you do, is that the number one element for testing mentality has to be social stability. Social stability, because the biting work, the IPO, all of this is a sport. For the breed to survive, we need social stability. So we need dogs that have drive, that can work, but are clean in the head and socially stable. And every test level should always test this first and foremost. O que o Oshea explicou é o seguinte, pessoal, que as nossas regras, elas precisam ser construídas inicialmente em níveis mais baixos. E aos poucos, essas regras serem aos poucos melhoradas e chegando a níveis mais próximos de um ZTP, por exemplo. Fazemos regras mais duras e mais rígidas, mais rigorosas, na medida em que todos os criadores e todos os cães, de maneira geral, forem aos poucos passando por essa régua, vamos dizer assim. Essa régua tem que ir subindo vagarosamente, para que não assuste e que não afaste as pessoas. E ele explicou o seguinte, que a mordida e que o IPO são esportes, e que o principal critério de seleção de um cão, na visão dele, não devem ser esses.
e sim a sociabilidade, a mentalidade, o equilíbrio. Este, sim, é o principal requisito para a seleção, e não o esporte e não a mordida. Exatamente. Bom, vou passar então aqui para o próximo tema, que é justamente a gente falar sobre o ZTP e o IGP, né? Eu queria saber dele, né, como ele vê a necessidade do ZTP e do IGP para confirmar a qualidade, né, dos cães, e ao invés do seu equilíbrio, caráter e temperamento. Oshea, the next question is exactly connected with the latest point that you bring to us. What is your point of view about the ZTP and the IGP in the breeding ways and the breeding rules? What is your point of view about this type of selection for the dogs, the ZTP and the IGP? Yeah, I think that I think there's some very good elements to it, very good elements, especially to the ZTP. But what you have to realize is that a very good trainer can get an average dog through it. And some people may have it. Yeah, go ahead. O que ele explicou é que ambos são bons critérios de seleção, o ZTP e o IGP. Porém, um bom treinador consegue pegar cães medianos e fazer a titulação deles. Ok, Oshea. And if the ZTP format is to become a rule regarding breeding, then you need a very detailed infrastructure to back that up, so that everybody has the opportunity to actually bring the dogs up to a level where they can pass a ZTP if the dog is good enough. But if the education and the culture is not available in your country, then maybe you have to make some adjustments in relation to what level of ZTP. You could call it a breed suitability test, Brazilian breed suitability test. And what level you come in on has to be on par with the level of infrastructure that the Brazilian clubs are capable of achieving. Otherwise, you isolate people that are only beginners, and you include people that have the infrastructure at home and the experience themselves. So it's good, but you have to have the infrastructure. O que ele está explicando é o seguinte, que o critério de seleção do ZTP e do IGP, para nós brasileiros, se nós fizermos ele a ferro e fogo, como é feito hoje na Alemanha, nós teríamos que selecionar criadores que estão muito acima por terem infraestrutura e dinheiro para investir, e também selecionaríamos criadores muito distantes dessa faixa, que não tem espaço e não tem local para treinar, não tem a cultura do treino. Então, que é importante nós fazermos uma adaptação ao que nós brasileiros temos dentro das nossas possibilidades de criação e fazermos aqui no nosso país uma regra e um critério de seleção que se enquadre dentro da nossa realidade e não simplesmente copiar o modelo existente atualmente. Não sei se você complementa isso, Ricardo. Puder complementar. Na verdade, sim. An example. Sorry, Ricardo. Go ahead. An example would be that the control, the obedience, the crowd test, even the noise test in the crowd, that all of this is easily achieved. And then when it comes to the bite work, the actual bite work, instead of setting such a high criteria, maybe you could even test that every dog has the drive and the will to do it. It doesn't have to be necessarily judged that it's a pass or a fail, if you understand in the beginning. And then on maybe stage 2, we can, when people have more experience and they're more involved, then they could go to stage 2 of that breeding. They do the same in Germany, but ZTP is the first stage, and then of course they have the Coron. But many people cannot come to the Coron because they don't have the experience to get a dog to that level. But if everybody in Germany was like Oliver Neubrandt, every dog would be at the Coron. But so you have to take it in the stages that the country is capable of managing. Actually, we do Ricardo, this. É legal traduzir isso para ele, o que ele falou. Deixa eu só explicar para ele, depois eu traduzo tudo aí. Tá.
we already do this. We have a test, a temperament test that we call teste de índole. This test, it will make the test if the dog is afraid of a big noise or groups and different things. And at the end, if the dog bites, he just must bite. That's it. If it's a good bite or not, it doesn't matter. Yeah. And there is no only bite and finish the test. If he bites, okay, he passed. And this include with different other tests. We have the PPA, which is the permit to breed. Okay, so if the dog, for the Brazilian dogs have the permit to breed, he needs to pass in this little test, temperament test. Yeah. It's not, of course, it's just a couple of situations that can happen at the streets, for example. Yes, I understand. Social situations. Exactly. So, so we have this minimum already. Now we are trying to keep the ZTP, but for the first level, we have this test. And I think the next level of ZTP can... Yeah, go. You go. Okay. Ricardo, vamos juntos traduzir, porque foi bastante explicação, né, em sequência. Vamos lá. Se você quiser puxar o tema que você puxou por último. Tá, porque ele disse o seguinte, que, como o Ale estava explicando, né, que a gente deve não tentar fazer um teste logo no máximo, porque isso vai afastar criadores, em vez de trazer. E a gente tem que trazer mais, agregar mais. Como na Alemanha, ele explicou que na Alemanha o ZTP é o mínimo, mas tem o Corung. Nem todo mundo atinge o Corung. E se fosse o Corung, um monte de gente não ia criar na Alemanha. E a gente tem que adaptar as nossas regras de acordo com as nossas necessidades. E aí, então, eu expliquei para ele que a gente já tem isso. A gente tem o PPA, né, permitido para casamento, e dentro do PPA a gente tem o teste de índole, que é um iniciozinho do teste de temperamento. Né? O ZTP é um teste mais completo. E o teste de índole, como o PPA, ele junta a súmula da exposição com as medições e o teste de índole, é quase um mini ZTP, que é o que ele sugeriu que a gente fizesse. Então, eu expliquei para ele que a gente já tem isso, na verdade. Antes de continuar, Ale, eu queria só agradecer aqui, o Tiago, ele acabou de fazer uma doação aqui para o canal de R$ 4,90. A gente tem o Super Stick, e hoje as pessoas que estão assistindo, todos que estão assistindo, podem fazer doações. O canal trabalha de graça, né? O conteúdo do YouTube é de graça, e toda essa doação é bem-vinda para que a gente possa melhorar cada vez mais o canal. Então, Tiago, muito obrigado. Quem quiser participar aí também, fazer uma doação, a gente agradece. Oshea, Ricardo is thanking for some people who are giving for his YouTube channel some support in money quantities, and he is thanking for everybody who is watching us, and of course who can support with money, because we are a group of people who doesn't have commercial intentions with the channel. So the intention is only to share good and good information and true information for the Rottweiler breeders here in Brazil. He's thanking everybody here. And remember, information is power. You have information, you have power. And we need to empower the breeders so that they make the right choice. O que ele falou foi que informação é poder, e que nós precisamos realmente continuar com esse trabalho para que nós possamos compartilhar informações para todos os criadores. Que informação é poder, que é conhecimento que é válido. Obrigado, Ricardo, aí por contribuir também com R$10. Obrigado mesmo. Bom, ele falou agora, né, sobre empoderar os criadores com informação e tal. Então, eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, de transformar a educação do criador brasileiro, né, para ter essa cultura de empoderamento, para que a gente possa atingir níveis melhores junto, né, com cooperação, ao invés de somente competição. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Oshea, Ricardo is bringing an information to everybody about the intention that we are trying to do here with this conversation and with the culture here in Brazil, about the Rottweiler breeders to be more united.
not only the competitions, like you said before, but the ways that we are making. What are your clues and your hints that we can do together to make the breeders help each other and to have a culture to incentivize each other to a better breeding? I think because you have enormous distances between the breeders, because Brazil is so big, then the main communication will probably be through Facebook. It's probably the most common one. Then any of the events that you may run, education, shows, mental tests, working tests, and even hips and elbows, you should try to make these popular to publish, and popular, but not only that the breeder itself publishes it, but that the breeder can send the information to the club and the club publishes it. So you highlight it through the club. Therefore, what the breeder says has an official standing behind it, rather than just somebody talking on Facebook. And then also with things like Zoom and so forth, create education where more people are involved, and maybe don't have a lecture per se. Another concept could be that you have a round table, an open table, where breeders, you bring up the subject and breeders are allowed to ask questions about this to different people like myself or even other people in Brazil. And so you have to create an involvement with the group rather than anything else, and highlight their achievements rather than allowing people to highlight the failures, especially through social media and so forth, because of the distance. And then I think when you do have an event, try to make the events, the shows, the events, some social gathering as well, not only competition. O que ele está nos dizendo aqui, nós brasileiros, de maneira geral, ele vê que a nossa comunicação parece ser muito feita pelo Facebook, sobre a raça, sobre os criadores, sobre os cães de maneira geral. E que como o Brasil é muito grande, e que justamente pela sua particularidade de grandeza, que seria importante os criadores se unirem em reuniões e discutirem alguns temas específicos, e todos esses temas fossem discutidos abertamente entre eles, sobre discussões gerais. Ele falou que ele, assim como nós, também é um criador. Então, que ele não há problema nenhum em compartilhar informações sobre sua criação, sobre seus cães para outros criadores. Então, que nós devemos também tentar promover aqui no Brasil esta cultura de termos mais encontros, não só no dia das exposições, termos a competição em si, a exposição em si, mas também tentarmos criar a cultura de transformarmos no dia da exposição em um evento. Então, nos reunirmos após essa exposição, para um jantar, para uma reunião, para uma conversa, para que tenhamos conversas saudáveis sobre a raça e que essas informações pudessem ser sempre trocadas de forma aberta. E não, simplesmente fazermos as exposições e irmos para casa. E que ele diz que essas informações podem ser públicas. Como ele falou, chapas de displasia, controles de criação, cães aprovados, de maneira geral, nós compartilharmos boas informações entre todos os criadores, também nos dias das exposições e também fora delas, em encontros fora das exposições. And the club should also, if it can, make it that it's valuable for the breeder to be involved. That not being involved is a disadvantage. Being involved is an advantage to everybody. Ele falou and this you need fantasy for. You need fantasy for this. Que o clube, é importante que os clubes também façam com que os seus sócios sintam-se importantes em fazerem parte do clube. Não simplesmente por se associarem sem benefícios, que é importante também para que os criadores, diretores dos clubes, criem situações ou algumas regras que criem benefícios para quem é sócio desses clubes, para que aquelas pessoas se sintam mais especiais, mais culturalmente envolvidas dentro das ações, e não simplesmente sou sócio sem nenhum benefício em troca. Ele disse para a gente usar a imaginação, que para isso a gente precisa usar a imaginação. Isso, para sermos criativos. Isso. Ok. Agora eu vou abrir, então, as perguntas do pessoal. Já tem algumas aqui que eu vi.
Eu vou botar aqui na tela, eu faço em português e você repassa para ele, tá? Okay, Oshea, Yes. we will begin the next phase of our conversation, that we will open the questions directly from the public who is watching us, and you will have the time to answer them. Do you have anything else to complete your presentation, or can we go to the questions? No, what I'm smiling about is that we have only covered one subject. It was supposed to be 15 minutes. and this will always be the problem, but I'm sure some other time we can come to other subjects and discuss longer. O que ele está falando, pessoal, é o seguinte, que nós temos tantos assuntos para falar sobre a raça que, de maneira geral, o tempo passa muito rápido e que nós poderíamos ficar aqui por horas e horas discutindo mais a fundo sobre todos os temas que a gente falou aqui até agora. Então, que ele acha que seria até importante, talvez, marcarmos uma segunda, né, conversa, para que a gente pudesse voltar a falar com mais detalhamento sobre tudo que a gente vem discutindo aqui. But before we go today, something I would like to talk a little bit about. I would like to talk a little bit about type. Ele gostaria, antes de abrirmos as perguntas, que ele gostaria de trazer um tema próprio dele, que é justamente sobre o tipo do cão. Okay, go ahead, Oshea. Well, I start with type. Okay. Probably one of the biggest discussions in all breeds of dog is the word type. And I believe that this word and this way of thinking is very misused and very much misunderstood. Okay. Ele diz que uma das discussões mais fervorosas e mais comentadas dentre os criadores de maneira geral é sobre o tipo do Rottweiler. Então, que ele, de maneira geral, existem várias desinformações e várias informações de maneira geral sobre o tipo do Rottweiler. Então, é isso que ele vai discutir um pouquinho com a gente aqui agora. So, for example, when we talk about type, many times we say working type, German type, Serbian type, Russian type, American type, English type, maybe whatever. And the crazy thing is that it's not true, because in reality, what does type really mean? Type is a short abbreviation for breed typical characteristics. O que ele diz é que nós, de maneira geral, sempre pensamos em o tipo do Rottweiler alemão, sérvio, determinados de outros países, né, Ricardo? Não sei se ele falou sobre outros tipos, né? Que ele falou assim que existem tipos de Rottweilers diferentes, mas que, no geral, de maneira geral, né, nós devemos apenas focar em um tipo de Rottweiler. O que ele disse é que a palavra tipo tem um significado exato, que é justamente é até redundante falar em português, mas é a tipicalidade do a tipicidade, né? Tipicidade, é isso. So, and then many times we separate people. We say my type, your type, indicating that we are different. And this is also wrong, and I'll explain why in a moment. O que ele está falando é o seguinte, que existem pessoas que falam, este é o meu tipo de cão, e este é o seu tipo de cão. Então, que este tipo de discussão, que no ponto de vista dele, é errado, é vago, que não existe isso. And some judges will even say, not my type of dog. And I'm like, E que ele fala que até mesmo alguns juízes, entre eles falam, esse não é o meu tipo de cachorro. E que no ponto de vista dele, esse é um pensamento que não faz sentido. So why do I say that this is wrong? It's because the real way to describe it is that we have a variation of models of dog. We have a variation of models. You have a model that is maybe more extreme, and a model that is more in the middle, and a model that is maybe a little bit more sporty. But the characteristics in the breed
everybody is looking for the same characteristics. Everybody wants dark eyes. Everyone wants good pigment. Everybody wants good bite. Everyone wants black nose, good ears, strong top line, correct tail, good movement. So everybody is looking for the same details, but there's just a little variation in the model. And if you keep the details, you will always be in the top, even if the model is not exactly as the judge may like it. But the judge cannot ignore that so many details are correct. O que ele falou é o seguinte, que existem cães que são alguns com expressões maiores, com cães maiores, mais robustos, né, Ricardo? Se você puder me ajudar a complementar. Ele falou mais extremados. Cães outros mais extremados. Outros que são mais corretos e outros que são mais esportivos, aqueles menos fortes. Isso, e que de maneira geral, mesmo tendo cães com características diferentes, alguns mais extremados, outros mais na verdade, alguns mais longos e outros mais curtos, né, Ricardo? Ele falou que todos procuram ter o mesmo tipo de controle, vamos dizer assim, na sua criação. Vamos lá. Ele disse o seguinte, que as pessoas procuram as mesmas características. As mesmas características. Ele não chama isso de tipo, ele chama de modelo. Então, tem um modelo um pouco mais extremado, outro mais, sei lá, normal e outro um pouco mais atlético. Isso são modelos, não são tipos. Porque ele disse que, no final, todos procuram as mesmas características. Olhos escuros, dentição correta em tesoura, aprumos, a cauda correta, enfim, todas as características. Boas pigmentações, inserções de orelha, todos os detalhes que todos nós buscamos, né? Exatamente, todos buscam as mesmas características. E se a gente focar mais nos detalhes, a gente sempre vai ter cães bons. Embora eles tenham modelos diferentes, o juiz não pode ignorar cada característica, cada detalhe. Exato, Ricardo. So when sometimes we can see a judge placing 3 dogs, and the model may be slightly different. But if you look closely, and if the judge explains, you will see that the quality within the model is the same. They all have good details. They all have good pigment, good eye color, good ears, good lip line, good nose, good markings. And then, because we need a variation of quality to keep the breed moving forward, sometimes a little bit more extreme, sometimes a little bit more athletic, but we need to be consistent in the details that make it a Rottweiler. If it doesn't have these details, it's only a black dog, it's not a Rottweiler. Ele falou que em determinadas exposições, quando os juízes colocam 3 cães lado a lado nos seus julgamentos, que muitas pessoas podem olhar para aqueles cães e verem que eles têm características diferentes, mas que os juízes, normalmente, para que nós tenhamos atenção aos julgamentos e às explicações que aquele juiz está dando sobre os detalhes daquele cão. Então, que se as pessoas prestarem atenção nos detalhes que estão sendo comentados sobre cada cão, ela vai entender exatamente quais são as principais qualidades que fazem com que determinados cães tenham diferenças em relação aos outros. Porque se não tivermos atenção aos detalhes, simplesmente estaremos ali vendo 3 cachorros negros de forma padronizada e igual, que é importante verificarmos os detalhes de cada cão. Perfeito. Ele disse que os modelos podem ser diferentes, mas se a gente olhar, os detalhes vão estar lá. Todos os detalhes têm que estar lá. Isso. Porque senão não é Rottweiler. So instead of chasing one model, one type, we should be chasing the consistency of quality within the variation of models that the standard recognizes. And this is the key to good breeding, the key to good judging, and it's the key to everything. And that way, we don't separate people so much. We understand we're having a similar goal, but in slightly different packages. O que ele explicou foi que, nessas situações onde podemos ver determinados cães em alguns julgamentos, é exatamente a atenção aos detalhes, né, aos tipos de detalhes que nós podemos ver, que justamente essa combinação é que deve ser levada em consideração. A combinação de todos os detalhes juntos, para que tenhamos, enfim, um julgamento, né, de um dos melhores cães ali naquele evento. E que esse é justamente o papel, né, do juiz em fazer justamente essa observação. Aquele cão que mais se enquadra dentro dos detalhes que agradam, né, que o agradam dentro
né, do pensamento que ele tem em relação a um bom cão, aos detalhes. E quanto mais detalhes observados de forma positiva, normalmente, né, é aquele em que terão os melhores resultados. Ele disse que os detalhes são a chave. Os detalhes são a chave para uma boa criação e para um bom julgamento. Okay. Isso. So the next time you hear yourself saying, I like this type, or I don't like this type, change the word in your head and say, I like the breed characteristics. I prefer better breed characteristics. If you use the word breed characteristics, everybody is on the same page. When we use type, we are on different pages. Quer falar, Ricardo? Vamos lá. Ele disse o seguinte, que toda vez que você ouvir alguém falar, ou que você mesmo pensar, esse tipo de cachorro, aquele tipo de cachorro, mudar para características da raça. Eu gosto mais dessas características da raça do que dessas características da raça. Porque quando você fala em características da raça, está todo mundo no mesmo barco. Quando você fala tipos diferentes, aí estão separados, estão, né, em outros momentos. São indivíduos separados. Então, o objetivo realmente é olharmos, né, o tipo do cão e não simplesmente aqueles específicos cães ou algum tipo de cão específico. Okay. So, I'll start with the questions here. Ele vai começar com as perguntas, ok, Oshea? Vamos lá, o Edson pergunta, o que ele acha da humanização dos Rottweilers? Cães que não estão mais com temperamento forte. Coisa rara hoje nos cães da raça. Oshea, the question is from Edson. He's asking, what do you think about the humanization of the Rottweilers? Dogs about that are... Humanization. 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 Yeah, in Brazil, we say that when people try to treat them like humans, not like dogs. Yeah. And he's also asking dogs that doesn't have a very, very good heavy temperament, that today he thinks this is something hereditary in the hereditary. Yeah. Well, this question is a good question, but it's also multi-layered. It has many layers to it, because the problem is that the breed is popular amongst family people, and the breed is popular as a family guard dog, if you understand what I mean, a family guard dog, and people have a tendency to humanize the dogs too much. They turn them into their little babies. They have a little baby, and they don't have a dog. And if this was a Labrador or if it was a Golden Retriever, this might be okay. But because in the bottom it is a Rottweiler, it is important that we have rules, guidelines, and we teach the dog to be obedient, but not in this way, through proper drive and proper socialization. And I do think it's a problem that many people humanize their dogs and are too soft with the dogs, in the sense that they forgive them for everything, and then they are shocked when the dog does something really bad. O que ele está explicando é que existem níveis diferentes, né, escalas diferentes, vamos dizer assim, desta humanização. E que se isso for aplicado normalmente a um labrador ou a um golden, que isso, né, normalmente é sempre aceitável. Mas que quando falamos de Rottweilers, essas questões sempre envolvem a raça. Então, que nós precisamos, né, ter atenção também ao nível que nós criamos os cães. Não tratarmos simplesmente como bebês, né, bebês mimados, vamos dizer assim. E sim, né, tentarmos fazer com que também esses cães tenham características de um verdadeiro Rottweiler. Ele disse que as pessoas nunca repreendem os cães, e aí depois se chocam quando o cão faz alguma coisa muito ruim. For example, when my children were growing up, when they were small, and they would bring friends home from school and they would play, my dogs have always been very good with my kids. But when their friends come home, I put the dogs away. Because it's not only if I can trust the dog or not. Sometimes I cannot trust the kids. So a little bit, I think, why would I put the dog in this difficult situation? It's better for everybody
when the kids are very excited and playing and running and screaming, that I put the dog away, especially if it is the type of dog that has a lot of drive. It's very important that you recognize that dogs do not have empathy. They don't have empathy. It's a human element. Dogs just see opportunity, and it's important that they can mistake anything, a glove waving or a ball, and a situation can develop that can get very complicated. Ele explicou que normalmente os cães não têm uma empatia, um raciocínio, né, voltado para a empatia, que os cães simplesmente, né, agem. Então, em determinadas situações onde ele, na casa dele, recebe os filhos dele e os amigos dos filhos dele em casa, ele prefere resguardar esse cão e não deixá-lo junto com essas pessoas, né? Vamos dizer assim, os filhos dele com estranhos. Porque ele sabe, ele consegue identificar, ele falou que é importante identificarmos os cães, né, que têm um pouco mais de temperamento, um pouco mais de drive. Que esses cães, em determinadas situações, ele consegue controlar, ele consegue orientar, mas que ele não sabe o que os filhos dele e os amigos dos filhos dele farão para instigar ou aguçar, né, os drives desse cão. Então, pode ter uma bola ou determinadas situações de brincadeira que estimulem esse cão a fazer determinadas situações que os cães agem não com empatia, e sim simplesmente com respostas, né? So a lot of common sense. You have to think. You have a responsibility, so you have to think. Você precisa ter responsabilidade, você precisa pensar, né? E você precisa ter um senso, né? Uma noção sobre determinadas situações, né? Do convívio, né? Desse seu cão. And if you don't want this responsibility, don't buy a Rottweiler. E se você não quer ter essa responsabilidade, não tenha um Rottweiler. Buy a goldfish. It's easier. Aí ele falou que se você não quer ter esse tipo de responsabilidade, você precisa comprar o quê? Um goldfish? Goldfish. Um peixe. Peixe dourado. Um peixe, Bom, agora a pergunta aqui do Pedro. Eu acredito que é o Pedro, pode ser o Pedro ou o Marcelo, mas normalmente o Pedro é que pergunta mais. Qual o país que ele julgou que mais o impressionou no quesito qualidade e qual o país que mais decepcionou no quesito qualidade, tirando a Alemanha? The question is from our friend Pedro, and he is asking, the shows that you judged around the world, what was the show that most marked you on the top quality of dogs, and which country that you saw that the dogs here are not so good, the worst one? Of course. And excepting Germany, he asked to exclude Germany from your list. Yeah, I have judged in Germany also, so I understand. But this question has changed a little bit because, like 15 years ago in Australia, really good dogs. Very 15 anos atrás, que essa pergunta, 15 years ago in Australia, yes. Ele falou assim que essa pergunta ela pode ir mudando ao longo dos anos. Mas que há 15 anos atrás, na Austrália, ele realmente chegou lá e ficou surpreso com a enorme quantidade de cães com grande qualidade. And super organization, muito super heavy competition. Competição extremamente em alto nível. But I was very impressed with anatomically the movement and the details in every area except for the ears were not so good, but very good dogs. Ele falou assim que anatomicamente a movimentação dos cães de lá estavam assim brilhantes, que a única observação que ele ficou um pouco mais, vamos dizer assim, que chamou um pouco de atenção dele em termos negativos foram as orelhas, mas que de maneira geral movimentação e a tipicidade estava perfeita. But I'm not so sure the quality is exactly the same in Australia today because it became popular to import Facebook dogs. And
instead of looking at the quality, the domestic quality, they started to be romanticized by good Facebook advertisement and bringing in dogs that slowly brought the quality down, especially anatomically, especially from an anatomic perspective. O que ele explicou foi que há 15 anos atrás, quando ele fez esse julgamento, chamou a atenção dele todos esses pontos. Mas que hoje ele não tem tanta certeza de se essa qualidade é a mesma, porque foram importados para a Austrália diversos cães, vamos dizer assim, segundo ele, maquiados, né, pelo Facebook. Cães que foram vendidos para a Austrália muito por foto. E que isso fez com que provavelmente houvesse um declínio na criação da Austrália e que esses cães, né, não foram observadas algumas questões básicas, como principalmente, né, Ricardo, a tipicidade de cada cão, e simplesmente romantizou as importações e esqueceu a qualidade que tinha em casa. Que romantizaram muito as importações em cima de fotos e fotos e fotos, né, do Facebook, e que isso para ele não foi um bom caminho, vamos dizer assim. Yeah. Although also when I judged in Serbia, I found that my expectations were different to what the dogs really were. I found that there was very many really good dogs in Serbia and not so many dogs that were super extreme. Not so many dogs that were super extreme. Or maybe they didn't bring the super extreme dogs to me. Maybe that's what it is. But many good dogs in Serbia. But you have to realize that Serbia produces a lot of dogs. A lot of dogs. And I mean a lot of dogs. They produce, and we only see the best of them. We only see the best of them on Facebook and on advertisements. So a little bit you have to be realistic and not so romantic. You have to be a little bit clinical. Yeah. O que ele explicou foi que um dos países que ele visitou, né, julgando, foi a Sérvia, que ele estava esperando, né, chegar na exposição e ver aquela pancada de cães extremados na exposição. E que ele ficou surpreso positivamente de justamente não vê-los na exposição. Que lá ele viu muitos bons cães, ou que se esses cães extremados, né, estivessem lá com aqueles criadores, esses cães não estiveram na exposição que ele julgou. Então, que ele explicou que na Sérvia se produz muitos Rottweilers, que eles são realmente muitos, existem muitos criadores. Muito. Very much. E que na Sérvia ele ficou surpreso de justamente não ver na exposição que ele julgou esses cães extremados em pista. Yeah, and the worst country, if I can answer this, was Jamaica. Pior país que ele julgou, que ele viu os cães, foi a Jamaica. And I think the reason in Jamaica is that they have very little availability for importing dogs because all dogs must go through England. And to be honest, I don't think they have the cultural education to understand what a really quality dog was. And I've seen some terrible dogs in Jamaica, unfortunately. Ele explicou que, infelizmente, na Jamaica ele não viu cães assim, tão que brilhou os olhos dele, que são cães que ele não gostou muito, mas que ele não culpa, né, as pessoas de maneira geral, mas sim pelas limitações que essas pessoas, os criadores de lá têm. Porque normalmente os cães, para serem importados por lá, precisam passar pela Inglaterra, algo assim, né, ou são cães importados da Inglaterra para lá, e que os controles, o conhecimento lá ainda é um pouco precário para a criação. Então, que no ponto de vista dele, né, então, respondendo ao Pedro, Austrália e Jamaica. But remember, I believe it's possible. I believe it's possible to breed amazing quality dog anywhere in the world. Anywhere in the world. But what is important is that the dog is raised properly, trained properly, fed properly, shown properly, that you condition the dog to show how great he is, rather than just presuming that the dog will be a great dog. You have to help him along the way. My favorite sport is MMA. I love MMA. And I know Brazilians love MMA as well. And when you look at some fighters in MMA,
they are always the same person, but sometimes they change coach, they change camp, they change gym, and then suddenly it's a whole new performance. It's the same for dogs. And this is why we see many people with the same quality of performance again and again and again and again, because they know how to condition great dogs to be super dogs. Ele explicou que ele é um amante do MMA, que ele sabe que aqui no Brasil nós temos grandes lutadores. Rapidinho, só porque antes disso ele falou outra coisa, você já foi lá na frente. Que excelentes cães podem nascer em qualquer lugar, mas que para eles chegarem no nível, né, de serem os melhores, eles têm que ser manejados corretamente, têm que ser alimentados corretamente, têm que ser treinados corretamente, e aí eles vão chegar lá. E aí ele fez a analogia do MMA, que falou que é um esporte que ele mais gosta. Ele explicou exatamente isso, que como ele é um amante do MMA, ele vê que existem grandes lutadores que normalmente, assim como os cães que o Ricardo explicou, que nascem, né, podem nascer cães maravilhosos em qualquer lugar do mundo. E que esses cães precisam passar por treinamento, boa alimentação, boas condições. E que, assim como, né, ele fez uma analogia ao MMA, que ele vê que vários lutadores, que quando eles estão com determinados treinadores, eles têm uma performance, que quando algumas mudanças ocorrem, eles disparam rumo ao topo. Né? Então, assim, mais alimentação, mais qualidade de vida, um melhor treino, melhores condições de vida, faz com que esses atletas disparem. Então, é a mesma coisa com os cães. Que cães bons, né, cães de boa qualidade, podem nascer em qualquer país, né? Porém, precisam ser bem condicionados, bem treinados, bem alimentados e bem demonstrados. One moment, I'm going to get more light. One moment. Ok. Pessoal, ele pediu 1 minuto, porque ele vai colocar mais luz lá na casa dele. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui, eu botei na tela já, né? O Iveson doou R$10, o Peter Esteban doou R$20, e o Marcelo Nemer, que é nosso patrocinador aqui, através da Curavet, também fez uma doação de R$50, não apareceu aqui porque ele fez direto. Ele fez um Pix, mas doou também. Obrigado. Okay. Any more questions? Yes. Next one. Aqui. Perguntar a ele o que acha sobre criadores que, mesmo sem PPA, conseguem registrar nada. Oshea, the question is from our friend João Luiz. He is asking that we have in Brazil, as Ricardo mentioned before, the PPA, it's our test here. Yes. The parameter test. Yes. And what do you think about breeders who can register their puppies and to have a pedigree with dogs that didn't make this test, or wasn't approved on this test? What do you think about it? Or they never test, or they never test at all. Yes, they never tested, or they were denied on this test. Yes. Yeah. Well, the thing is, you have to think about what the test is for. The test, like I already said, is a source of information. And when breeders use dogs that don't give us the information that we need, then the gamble is bigger that it will go wrong. I'm not a big believer that tests should be done to disqualify many people. I think the test should be done to have an understanding of what the truth is about the dogs we have in front of us. That's what the test is. And I believe instead of the test being simply pass or not pass, I think ideally the person who is testing the dog should describe what they see in the test, like write a critique, as well as maybe ticking the box, correct, good drive, low drive, medium drive, whatever, but also describe the dog, a little paragraph in his own words about how he would describe this type of dog. And because the more information, then the more valuable the test becomes. And also, we will never stop people that don't want to obey the rules. It's impossible to stop them. So what you have to do is you have to make the rules popular. So you discourage people from breaking away.
That's my opinion. I think with Brazil making hard rules, you're just going to divide 2 clubs, and then then you have 3 clubs. You make harder rules, and you have 4 clubs, and nobody is cooperating. O que ele explicou foi que as regras precisam ser feitas, pessoal, para que os clubes, né, e os criadores de maneira geral possam compartilhar essas informações e esses cães de maneira geral possam ser selecionados, né, com regras, mas que sejam também acessíveis e que o objetivo dessas regras não é separar ou dividir ou exigir com que determinados criadores cumpram essas regras. Que quanto mais informações compartilhadas e que essas informações sejam compartilhadas de forma popular para todos, quanto mais informações tiverem, justamente quem compra os cães vai buscar comprar esses cães de criadores que possuem essas informações compartilhadas publicamente. E que ele explicou também que é importante nos testes não simplesmente mencionar que determinado cão foi aprovado ou negado, ou ganhou um X de aprovado ou negado em determinadas situações. E que seria interessante colocar o julgamento daquela situação, daquele teste, com descrição do que ocorreu, para que aquilo também tenha a informação pública divulgada, para que as pessoas saibam quais foram, né, os comportamentos, as características e a descrição daquele momento em que aquele cão passou por aquele teste. Então, que essas informações publicamente compartilhadas, elas são importantes para que as pessoas que buscam cães, né, na hora de adquirir cães, possam também acessar essas informações e buscar essas informações publicamente. E que quanto mais regras rigorosas e rígidas fizermos, as pessoas vão acabar desistindo e vão sempre para os mais fáceis. Tem uma pergunta aqui do polaco, eu não sei se ele vai saber, porque eu acho que ele não conhece as regras do PPA a fundo, mas de qualquer maneira, ele pergunta quais exercícios ele acha que deveria acrescentar ou retirar do PPA. No caso do teste de índole, né? Porque o PPA, o único exercício que tem é o teste de índole. Oshea, our friend Ivaldemir is asking you about what rules that you think that are important on the PPA, and what do you think that suggestion that you can make for Brazilian clubs to include that is necessary to have on the PPA? Okay. A few things I would suggest that are easy to implement. The most important thing is that they're easy to implement. One is that ideally a dog should not pass that has disqualifying faults, for example. And that way we give direct respect to the breed standard without any discussion. Then another thing, we should set a standard when it comes to breeding for health, when it comes to hips and elbows. And it doesn't have to be perfect, but at least there should be a cutoff point where we say, okay, this is too much, we can't accept this anymore. And when it comes to the mentality, we want a dog that shows the spirit of a Rottweiler. But the most important thing, and what will help the breed more than anything else, is social stability. Because if it's very exciting to have a dog that has high drive and does great bite work, it's very exciting. But without the social stability, the breed has no place to go forward. O que ele explicou foi que para que no conhecimento geral seria importante termos no PPA como regra número 1. Critério de eliminação seriam as faltas desqualificantes. Essas faltas desqualificantes já deveriam ser um dos primeiros critérios para que esse cão não seja aprovado no PPA. O segundo dele é justamente a questão da displasia, certo, Ricardo? E o terceiro é a questão da estabilidade mental. Então, que seria importante, né, termos esses três critérios como os principais, né, dentro desses critérios básicos para o PPA. E, na verdade, a gente já tem isso, né? Porque o PPA ele precisa de uma súmula e o cachorro tem que ser, no mínimo, muito bom. Nenhum cachorro com falta desqualificante teria essa súmula. Já tem também o teste de temperamento através do TI. Então... Ricardo is... It's good. I can see you. I was saying that we already have these rules because for the permit, the dog needs to go to a specialty show
So if there is any disqualification, the judge will never give him a very good or excellent. We have the indole test or the temperament test, which is, I know it's minimum. It's a base of temperament, but there is. So a very aggressive or very shy dog, weak dog. Very shy, exactly. These kind of dogs will not pass also. So, and also we ask for the elbows and hips dysplasia test. So we have this minimum already. Okay, well that's good. Well then you're on the right road. Now you have to make it popular. Ele está falando que esse é o caminho, que ele viu esses critérios do Brasil como bons, que nós estamos num bom caminho. Então que o caminho agora é fazermos com que esse teste, né, seja cada vez mais popular, acessível a todos. And remember, purebred breeding is selective breeding. If we have no criteria, we cannot select. Then we just let everybody mate. It's not good. So we need selective breeding. But even with selective breeding, you have to look at the genetical index. Make sure that you have a broad genetic base. Otherwise, you create other problems in the future. Deixa eu falar essa área, porque eu falo sempre isso, né? Ele falou o seguinte, para você criar uma raça, é preciso que ele tenha as características da raça, né? Tem que ser aquilo. Não adianta você ter uma característica ou outra. Tem que ter todas as características. Mas que não só isso. A gente deveria ter o dog base, né? Ter um estudo genético para a gente saber exatamente o que passa ali em cada linha de sangue, para não criar novos problemas no futuro. Se a gente não conhece a genética, a gente não sabe o que vai vir lá na frente. Então, tem uma pergunta aqui do Juan. Ele já fez a pergunta em inglês, eu vou traduzir então. Ele fala que no Campeonato Mundial da FCI em 2022, a raça Rottweiler vai ter 50 anos sem nenhuma regra obrigatória de controle ou seleção. O que ele pensa sobre isso? There is a question from our friend Juan. He is asking that if in the FCI World Show next year, the Rottweiler breed will be 50 years without any mandatory control or selecting for breeding. What do you think about it? The thing is, a lot of these things it's politics involved. It's never simple as dog breeding. Of course, there should be control, mandatory control. And I think what's probably more important today is that we have clear identification, that we have DNA reading, because it's available to every country today. DNA reading, that we can identify the dogs that enter the ring, and resulting that we know that we have some form of control over the dogs that enter these events. But when it's an FCI World Show, it's so big event, it's very difficult for the FCI to focus on one breed. They have to take a general rule that will cover every breed. O que ele explicou que a FCI, que é uma instituição gigantesca, é difícil para que eles controlem tantos cães ou tantos detalhes como esse, né, numa exposição tão grande como essa. De cada raça. De cada raça. Então, que é praticamente impossível termos tantos controles sobre todas as raças. Então, e que, óbvio, nessas situações, nesses julgamentos, na organização como um todo desse evento, existem muitas situações políticas envolvidas. E muitas pessoas, muitos países. Então, isso torna também todo esse controle muito difícil. Próxima pergunta da Janaína. Gostaria de saber dele sobre a importância do BH na criação de Rottweiler. Our friend Janaína, she is asking, what's your opinion about the importance of BH on the Rottweiler breeding? Well, the BH, you could almost describe it as a good citizen's test. So basically, they show that you have control over the dog in different environments, that the dog is manageable, and that the dog shows good leadership skills when it comes to the owner, and that this is a dog that can cope with different environments. But
the thing is with the BH also is that it has become more and more of an obedience test, like in dressage. And that is less important. What's more important is that we focus that the dog is under control and is manageable, and that the dog has enough intelligence that an average person can teach it to get through one of these tests. And this is the important thing with the BH. And basically, you could think about it a little bit like a good citizens test, that this dog is a valuable member of a modern society. And that's how I see the BH. Ele explicou que um cão que tem o BH, na visão dele, é um cão que deve ser gerenciável, um cão controlável, e um cão que atesta para o dono e para as pessoas que ele é um bom cidadão na sociedade moderna em que temos hoje. Então, que esse é um cão que tem que, né, demonstrar dentro do seu convívio com o seu dono que ele é um cão que tem um bom comportamento e é um cão, vamos dizer assim, um bom cidadão. E que ele acha que em algumas situações, né, o BH vem se tornando em algumas situações, muito mais uma prova de adestramento do que realmente o comportamento natural do cão. Então, que é importante o dono, né, ter essa noção de que ele precisa ter o domínio, que esse é um cão que é, vamos dizer assim, maleável, que você consegue, né, coordenar e manusear o seu cão de uma forma equilibrada, e não simplesmente um cão montado, né, ou simplesmente um cão adestrado. Juan, de novo. O que vem sendo feito sobre os problemas de coração na raça Rottweiler no seu país? I can read the question. Okay. Yeah. There's nothing specifically being done, but in Sweden is very strict when it comes to hereditary problems in almost every breed. So, for example, if with many sicknesses, if a veterinary should discover that it is, this report will often go forward to the Kennel Club, and they develop a database to see that the problem is not getting out of hand. Heart disease, we haven't seen so much problem, and if I be honest, I have had Rottweilers, like I said, for 43 years, nearly 44 years. I have never had a dog with heart disease, ever. And I've had many dogs. And I don't know of any dog in my immediate friends that has had issue with heart disease. I think we have other problems that are more serious, like spondylosis is a problem in the back that we get from dogs who are too long, or cruciated ligament is probably an even bigger problem with many dogs, but we don't have so much of an issue with heart disease, not to my knowledge anyway. O que ele explicou que há 42, 43 anos, né, Ricardo, acho que foi esse tempo mesmo, ele já tem Rottweilers e ele nunca teve na casa dele ou na criação dele indícios ou problemas apontados, né, relacionados a coração, né? E que existem outras situações, né, outras doenças que são bem mais graves, né, que estão sendo avaliadas, né, e estudadas, né? Eu não consegui pegar com detalhes quais são elas, Ricardo, se você puder. Os nomes eu também não consegui pegar. Uma ele falou que acomete os cães que são mais longos. Isso. E a outra eu também não... Oshea, can you please repeat the major pain points, the diseases that you mentioned? Cruciated ligament. Okay. Cruciated ligament. You know the ligament in the knee. Okay. Ligamento. Spondylosis, where the dog in the back here, many dogs they have the vertebrae they seize together, and there's not enough flexibility in the back, and this happens with many dogs who are doing working that maybe are a little bit long in the back and so forth, and these type of problems we see more than heart disease. But I will say one detail with hearts is that in many countries that have warmer climate, remember Scandinavia, we have very different climate to Brazil. I think you have to be careful with worms.
heartworms, lungworms, and so forth. And it's important that you make sure that you do deworming regularly, because a warmer climate, there's a higher possibility that these type of things will be transmitted from dog to dog. And heartworm, I know there's been many dogs that have been discovered that are not performing so well, don't breathe so well, and then later they discover the dog has heartworms. They treat the dog over a few months, the dog is back to normal. So this is quite important. O que ele explicou foi que, primeiramente, né, os problemas maiores que ele vê dentro da criação hoje são os ligamentos. Em segundo lugar, a região lombar dos cães, que ele vê cada vez mais alguns cães mais longos, né? Tem sofrido problemas lombares e isso faz com que eles sofram na questão de movimentação, né, nas articulações traseiras, por causa dessas pressões, se não me engano, acho que nas vértebras. E uma terceira questão que ele trouxe também foi que nos países mais quentes, que é interessante a gente sempre fazer, né, a vermifugação dos cães, o deworming, né? O deworming, it's transmitted from dogs to dogs in the warm countries, right? Okay. Falando que é importante, né, nós mantemos sempre os cães vermifugados, que na Escandinávia, normalmente esses problemas não ocorrem com frequência, porque nos países mais quentes, né, por causa do clima, é importante a gente ter atenção à questão de vermifugação, que inclusive um cão, né, transmite, né, verminoses um para os outros. Pergunta aqui do Luciano agora. Qual a opinião do Oshea sobre a difusão do time Titor na criação de vários países, mudando as características do padrão da raça última? He's asking about what's your opinion about the Tim Titor way of breeding. Okay. These dogs are being disseminated in many countries, changing the Rottweiler standard rules. What's your opinion about it? This is always going to be a controversial question and a controversial answer. Controversa, ele adora respondê-la. But I don't mind, because first of all, we have to understand that many kennels, not only Timitor, but many kennels recognize that there's a trend in the breed where people who don't understand the breed properly want exaggeration. They want exaggeration. Explicou que vários canis no mundo, não só o time Titor, da desinformação das pessoas para atingir essas pessoas com a oportunidade de demonstrar para elas cães extremamente extremados. Eu ia falar extremamente extremados, né? Redundância. And this becomes like a fashion. It's like a fashion. What is fashionable? Now, what is fashionable is not necessarily practical. Many times the most fashionable things we do are not practical things to do. But the problem is that the breed standard cannot compete against the mass publicity on social media. They can't compete against it. And the people who don't understand, they buy into this advertisement that's happening all the time. Ele explicou que, assim, cães como esses, cães com esse tipo, são normalmente cães fashion, voltados para os leigos, que não entendem e não conhecem. E que com o excesso de publicidade e a demonstração excessiva de cães que possuem essas características, atingem rapidamente os leigos. Que, infelizmente, né, essa é uma situação muito fácil de ser feita. A publicidade através justamente, que o padrão da raça não consegue competir justamente com essa publicidade. Que o padrão não consegue competir com essa publicidade em massa, feito não só por esse canil mencionado, mas por vários outros também que fazem isso. So, if we take a comparison again, forgive me for saying this, but let's look at MMA. Ele falou, vamos comparar de novo com o MMA. And let's look at American wrestling. E vamos comparar o MMA com o American wrestling, com o wrestling americano. One of them, American wrestling is only a show. It's not que a luta practical. Livre americana It doesn't é só work. Show, que é só um teatro. The top MMA fighters, they are not exaggerated. Anderson Silva is not exaggerated.
Yes. They're in condition. They are athletic. They are strong. They are quick. They are all the things that we want, but they are not exaggerated. They are not exaggerated. So they become practical fighters. They function practically. Many of the exaggerated Rottweilers, they look attractive in a picture, but they don't function the way the breed standard describes them. In many cases. Not in all cases, but in many cases. Ele explicou fazendo uma analogia, uma comparação, né, o MMA e a luta livre americana. Que a luta livre americana, você vê aqueles lutadores extremados, muito grandes, fortes, altos, e que aquilo, na verdade, é um grande teatro. E que no MMA de verdade, para vermos o Anderson Silva, o lutador brasileiro, ele é rápido, ele é atlético, ele é ágil nas suas decisões e ele funciona bem para a luta. E que normalmente um cão, né, fazendo uma analogia ao cão, um cão que é extremado, né, com aquela cabeça ou com aquele focinho extremado, né, aquilo funcionalmente não tem resultado. Pode até ser bonito na foto, mas não vai conseguir performar. Now the thing is, some of these exaggerated dogs can be good for the breeding program, but they should never be the example of the winning dog. If they're too exaggerated, no, not the winning dog, but maybe they can contribute to the breeding program if they have the correct breed characteristics, even though they're an exaggerated model. So this comes back to my earlier discussion. You have the characteristics, and maybe you need a little bit more exaggeration, good for the breeding, but should never be the example for the winning dog. Before I translate, I just would like to ask you something personally, because sometimes we discuss about this. When we say, for example, you just said these kind of dogs may be good for breeding, but we are talking about the good characteristics. But if for example, the dog is like 69 centimeters, is over the top. What do you think about it? It's the same thing, because for me, it's the disqualification. Yes, so, because it is a disqualification. So then you answered your own question. So in reality, when they say that the standard weight of the male is 50 kilos, it's not 65 kilos, it's 50 kilos. So you have to ask yourself, how much outside the standard can we accept for breeding? But these exaggerated dogs should not be the model represented for winning. They not in the showing, and they will never be in the working. But maybe they can contribute to some bloodlines to keep some strength, to keep some bone. But as long as they have the right characteristics, all the other characteristics. Perfect. Posso falar essa, Ale? Porque a gente estava claro, à vontade, Ricardo. Esses dias no grupo, né? Ele está dizendo o seguinte: esses cães exagerados, eles até podem servir para ajudar na criação, para trazer alguma característica, né, desde que eles sejam dentro do padrão, que não tem nenhuma falta de qualificante. Dentro daqueles modelos mais exagerados, se ele for dentro do padrão, se não tiver desqualificação, ele pode contribuir. Ele não deve ir a shows, ele não deve fazer provas de trabalho, porque ele não vai ser capaz disso, mas ele pode contribuir, desde que esteja dentro das qualificações. E eu perguntei a ele, inclusive, sobre o que a gente conversou no grupo outro dia, do WhatsApp, sobre a altura. Um cachorro de 69 pode reproduzir? Ele disse, não pode, porque é desqualificação. Ele pode contribuir desde que esteja dentro do padrão. Sim. Okay. And it's the thing we have to understand that if people were better educated, if people understood the breed more, if people focused and respected the standard more, then this type of exaggeration would not be on the popular market. And this is the responsibility of the clubs to educate even the most junior member what a classic Rottweiler is and why. And this is why these dogs are very popular in countries where the breed is new. In India, maybe even in China, and places like this where the breed is quite new. It's the latest trend.
And so therefore, but the people don't have the history of understanding what a true Rottweiler is. And this commercial enterprise buys them in. And it's like American wrestling or monster trucks. It's the same thing. It's entertainment. That's what I'm trying to do. Not only me, my friends, everybody here in this YouTube channel. Informate people, even the junior one, like you said, because with information, that's what I always thought about this. With information, less people will buy this kind of dogs. Yeah. Ele estava dizendo que o papel dos clubes, né, e dos criadores mais antigos é justamente passar informações, porque esses cães eles só são vendidos, as pessoas só se interessam porque eles não têm informação. E eu disse para ele que o objetivo desse canal era justamente esse. A gente criou esse canal para passar informação para que menos pessoas comprem esse tipo de cachorro, comprem os cachorros errados achando que está certo. Porque as pessoas realmente, por falta de informação, acham que está certo. Ele até falou que, por exemplo, na Índia, a raça é uma raça relativamente nova. E as pessoas não têm muita informação. Então, se chega muita publicidade, se o Facebook chega lá com um monte desses cachorros, as pessoas acham que isso é que é o certo. Então, é papel nosso, dos criadores e dos clubes, informar até o mais leigo qual é o correto padrão, qual é o correto Rottweiler e o porquê, o motivo de ser. So let's look at it from a slightly different perspective. When we look at the breed through social media, it's easy for us to believe that the world of the Rottweiler is becoming more and more exaggerated everywhere. But it's not really true, because most dogs are ordinary. Most dogs are normal. And it's the exaggerated dogs that gets the most attention on social media. So therefore, they're the dogs that we look at the most. But so if we don't think dogs, you can think, let's say something a little bit provocative, like a Brazilian ass on a woman. Eventually, it gets bigger and bigger and bigger. And the only media that focuses on it are the ones that are bigger and bigger and bigger. But it's not real. When you walk down the street, most people are normal. Most people are normal. And we are chasing this idea that social media is trying to create as a normality that is not the normality. It's the same with monster trucks. It's the same with cosmetic surgery. It's the same with anything. There's no limits. It just keeps going. So the majority of Rottweilers are normal, but the dogs who are in the media are more exaggerated. Ele falou que ele vê uma discussão muito grande, né, entre os criadores sobre esses cães muito extremados. E que, de maneira geral, as pessoas tendem a achar que esses cães, ultimamente, estão se tornando moda, ou que eles são a maioria dentro do meio da criação. Mas ele chama atenção para que nós pensemos o seguinte, que esses cães, na verdade, estão aparecendo por causa da mídia, mas que, na verdade, de maneira geral, os cães, na maioria, em sua grande maioria, não têm aquele padrão. Eles são cães normais, eles são cães regulares, eles são cães dentro, né, do padrão. Não tem aquele exagero que nós costumamos ver. Então, de maneira geral, os criadores, né, eles não estão buscando esse exagero, esses cães extremados. Que isso é o que mais tem aparecido na mídia. Mas que, de maneira geral, esse não é o padrão e essa não é a maioria. Na verdade, ainda é a minoria. E ele fez uma alusão falando, olha, vamos fazer uma alusão ao Brasil. De maneira geral, todo mundo acha que as mulheres brasileiras, né, têm os corpos mais volumosos e são as mulheres mais, vamos dizer assim, né, que chamam atenção, têm os melhores corpos do mundo. Fala o português correto, ele falou a bunda. Mas que assim, que na verdade ele já veio aqui várias vezes, ele viu que não, que de maneira geral tem, sim, né, pessoas muito bonitas, mas que de maneira geral nós temos um padrão de ser humano. Então, que assim como na raça também, né, existem os exageros, mas que a gente pediu para que a gente não confunda. Que, de maneira geral, os Rottweilers ainda, assim, no mundo todo, ainda estão dentro, né, de um, vamos dizer assim, de um, não falando do padrão da raça, dentro de um padrão, e não com essa exacerbação ou esse extremismo que a gente vê em alguns canis. Because everybody is looking for the shock factor.
Everybody's looking to be shocked. É. One more step, and it never falou assim stops. que com a mídia hoje em dia tá todo mundo cada vez mais querendo chocar os outros. Chocar e chamar a atenção. And some dogs who are exaggerated, if they have good breed details, may be useful. Ele falou que alguns cães mais exagerados, né, algumas vezes podem. Bom, pessoal, vou agradecer a todos vocês. Ainda tinha muitas perguntas, mas a gente já está chegando em 2 horas lá, já é mais tarde para o Oshea, então a gente já vai finalizar. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que fizeram perguntas, que usaram aí o superchat, né, fizeram a doação para o canal, ao Marcelo, que fez a doação através do Pix. É importante para a gente poder continuar esse trabalho que a gente faz há 3 anos de forma totalmente gratuita, mas tudo na vida tem custo, né? E a gente tem o nosso custo para fazer isso, e para melhorar ainda a gente precisa mais. Então, a gente vai trazer sempre algumas opções aí para vocês. Eu agradeço a todo mundo. Agradeço também novamente ao Oshea, quase 1h45 de tempo que ele doou para a gente, e vou deixar que ele fale as palavras finais dele agora. Oshea, Ricardo is making the final words here, thanking you and thanking everybody here for the participation, and we are very honored with your time and with your time with us to share your knowledge and to share your point of view about many different things that we are always discussing here in Brazil. But before we finalize our conversation, I would like to have a question from myself. Okay. Pessoal, eu estou agradecendo ao Oshea, né, a participação dele, também a participação de todos nós. E apenas antes de fazer, né, o encerramento, eu gostaria de fazer uma pergunta eu mesmo para ele, né, que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele assim, né, abertamente, enfim. A minha pergunta que eu vou fazer para ele é exatamente assim: se ele é uma pessoa que ele cria, né, como ele já falou que cria, mas ele também, se ele mesmo treina os cães dele, se ele condiciona os cães dele para o ZTP, para o IGP, né, e como que ele faz caso não seja ele, né? Apenas uma pergunta, curiosidade particular minha, que talvez pode ser legal para vocês aí também. Enfim, vamos ver a resposta dele, né? Eu não conheço assim, essa parte dele. Oshea, my personal question to you is that you mentioned that you are a breeder from a long time. And I would like to know, do you do it by yourself, your trainings for ZTP or for IGP? Do you have this type of knowledge, or you make this type of work with some friends or some professionals in the area? In Sweden, we don't have ZTP. We don't have the same element. Maybe will come in the future, but we do. Many people, what we have is we have FCI working trials, which many breeders either participate in or their puppy buyers participate in. And when it comes to doing EGP or any kind of bite work, we have the same problems as what many countries have, is that we don't have enough figurants. We don't have enough people that are experienced in training with this. And getting a good figurant is the most difficult part. Me and my wife, since we moved to the countryside, we have a big place here where we have our own training field. And now we have the availability to be able to train the dogs more ourselves, but we still have the difficulty in finding top-class figurants, because good figurants is the key to going forward with this type of work. But when it comes to obedience, when it comes to tracking and so forth, many of these things you can do yourself. And what I think is very difficult if you look around the world is that it's very difficult for anybody to be an international judge, an international breeder, and an international trainer of the highest level, because there's just not enough time to do everything. So one of the things that we have respect for and we are very thankful for is when many of our puppy buyers, they go on to train themselves, and then we get the reputation through them, through our puppy buyers. Ok.
Ele explicou, pessoal, que há alguns anos ele se mudou para uma região, vamos dizer assim, mais do interior, né? E que ele tem um campo de treino, né, nessa região onde ele mora, mas que a maior dificuldade dele, da esposa dele, na criação, é encontrarem, né, um bom figurante para participar dos treinos juntos com eles. Então, ele falou que, de maneira geral, os proprietários, né, que não têm a mesma situação, né, que enfrentam a mesma situação de não terem bons figurantes, né, ou um espaço para isso, eles podem fazer o básico, que é dar uma boa educação, bons comandos e um bom adestramento para o seu cão. Que isso qualquer pessoa consegue fazer com uma boa base de conhecimento. E que, de maneira geral, também para ele, né, é muito difícil conciliar a criação, sendo um juiz internacional, e ainda assim titular ou treinar os próprios cães, ainda com essa dificuldade que ele tem, né, na região dele de encontrar um figurante para treinar com ele. Então, de maneira geral, o que ele incentiva a todos nós, que tenhamos talvez as mesmas dificuldades que eles, né, pela falta de tempo e pela falta de mão de obra, é que, no mínimo, façamos um trabalho, né, de adestramento, de bom convívio, né, de uma relação mais harmoniosa com o cão, né, na parte de controle, né, do adestramento básico, da obediência, coisas assim. And this is why it's very difficult to do all of these things alone. That's why you need the solidarity of a club. You need the solidarity of the club to move forward. Ele falou que é muito difícil, né? Inclusive para ele fazer tudo isso sozinho. E que por isso é necessário ter, às vezes, a orientação e a ajuda dos clubes, né? As pessoas precisam buscar os clubes para isso. And this is where the big job is getting the education on a bigger scale rather than just one individual. It's a very big problem everywhere. Que ele falou que assim, né, como no Brasil, que é muito difícil tornar essa cultura e essa educação generalizada, né? Então, que individualmente, às vezes, né, assim, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Então, generalizando, né, fazendo com que essas situações, né, dos treinos, né, talvez seja maior, generalizando, né, possa ajudar a todos mais, a todos. And if the clubs do not educate the members, then we make all of this training only for professionals, and then it becomes a money thing. It becomes business again, and then only the people who have the money to send dogs away get the titles, and maybe good people with good dogs that don't have the money, they don't have the availability because they don't have the education. So that's why it's important we do it as a group moving forward through the clubs. Ele falou que é importante as pessoas se unirem e tentarem fazer, né, esses trabalhos, né, de titulações e situações de titulações de uma forma mais unida. Porque como as coisas se continuarem como estão, né, se as pessoas não se unirem e não pensarem de forma coletiva, fica muito caro buscar profissionais da área, e aí esses profissionais da área que trabalham, né, com a parte de adestramento, de titulações e tudo mais, eles continuam, claro, trabalhando, ajudando, prestando um serviço, mas que isso torna-se caro para a maioria. E aí acaba... Seu microfone está mudo, Ricardo. E aí só as pessoas que têm dinheiro conseguem fazer. Isso. E que só as pessoas que têm dinheiro conseguem titular seus cães. Então, cria uma lacuna muito grande entre quem tem dinheiro e consegue pagar um profissional e os grupos ou aqueles indivíduos. Então, é importante cada vez mais criar, né, uma relação de bom convívio, um grupo, né, para começar a fazer isso. Passem instruções, ensinem, eduquem as pessoas sobre todos os processos do treinamento, desde padrão até os treinamentos. Isso. We have the same problems in Europe as everyone else, exactly the same problems. Ele falou que esse é um problema que acontece em toda a Europa, pessoal. Não é um problema só do Brasil. Que isso acontece em toda a Europa. Okay. Well, I would like to thank you guys. I'm very grateful. It's been enjoyable, and I would be happy to do it again sometime if you want to have different subjects. Ok. Sure. Ele está agradecendo a todos. Se quiser traduzir, Ricardo, manda bala. Ele está agradecendo a todo mundo que participou, que foi um prazer estar aqui com a gente, e que, se a gente quiser, ele pode voltar em outro momento com outros assuntos para a gente. Well, now I would like to thank you and ask you that you are already invited for the next one. We have to check
the date and everything. But there are, like you said, a lot of subjects. So we're thinking a different subject that we can bring you back here. Thank you very much. Sounds good. Thank you very much, guys. And good luck to everyone in Brazil with your Rottweilers. Tá desejando boa sorte a todos nós com os nossos cães. Oshea, we are waiting for you here again in the next show. Please, clubs around Brazil. I would like to ask you for invitation, to make this invitation for this great person and a great judge as Gerard Oshea is. Eu estou falando para eles. We have to fazer um convite para vocês vir julgar aqui novamente. Okay. We have to see how this Corona situation develops, and hopefully everything will be good. Maybe next year or the year after. I don't know. It's nobody knows. It's crazy. As soon as it's possible, we'll have you here. You back here. Looking forward. Ele quer que resolva logo essa situação do corona. Quem sabe ano que vem, né? Voltem as exposições, enfim, as coisas voltem à normalidade. Okay, thank you guys. Have a good one. I'm very happy. Thank you. We'll be in touch. Thank you, Oshea. Bye-bye. Nice evening. Thank you. Obrigado, pessoal. Yes. Valeu. Okay. Obrigado pela participação.